Fala, músico! E aí, pessoal? Estou de volta depois de um tempinho sumido e é ótimo estar aqui novamente. Sei que fiquei 5 meses sem produzir conteúdo para o canal, mas foi por uma boa razão. Estou envolvido em algumas novidades incríveis que estou ansioso para compartilhar com vocês. Estou produzindo conteúdo para outro canal, trabalhando no meu novo disco que já foi lançado alguns meses atrás e, além disso, desenvolvendo um curso totalmente novo de produção musical MIDI, em parceria com o talentoso Augusto Queiroz. Fiquem tranquilos, porque agora a meta é trazer pelo menos 2 vídeos por semana, sempre com conteúdos relevantes e de qualidade. Vamos mergulhar nas maravilhas da produção musical, explorando as ferramentas que tornam tudo mais acessível, especialmente com o advento das inteligências artificiais. Estamos vivendo tempos fantásticos e eu quero garantir que vocês estejam preparados para aproveitar tudo isso ao máximo. E falando em inteligência artificial, estou preparando um conteúdo absurdo de bom sobre todas as ferramentas voltadas para a produção de música e audiovisual, que estão revolucionando a forma de contarmos nossas histórias, através da música ou através do vídeo. E uma parte muito importante a ser comentada é que você sempre estará no controle. Nenhuma inteligência vai dominar o mundo. Fiquem tranquilos. Mas vamos debater tudo isso em outro vídeo. Como falei, estou envolvido em outras atividades e a inteligência artificial está me ajudando muito a trazer com mais frequência alguns tipos de conteúdo que, quando são lançados, eu acho de extrema importância serem compartilhados rapidamente com vocês. E esse tipo de conteúdo sempre dá muito trabalho para ser produzido, pois eu preciso testar, traduzir tudo, e é sempre conteúdo gringo. Produzir esse material é muito complicado. Desta forma, eu ganharei agilidade, pois essas ferramentas irão agilizar meu trabalho. Dito isto, estarei criando uma playlist dedicada a conteúdo gringo que você não vai encontrar em português, totalmente traduzido com exclusividade por mim. Isso vai ampliar as ferramentas que vocês poderão escolher para usar. Sem mais enrolação, fiquem com o vídeo de hoje. Um forte abraço e valeu! Vou te dar uma visão bem aprofundada dos últimos Heavy Drums da Metal Tone Audio. Vamos mergulhar nessa. Ok, então é assim que a interface parece. Há apenas algumas coisas que quero destacar, caso alguém fique preso com elas. Então, aqui em cima. Em cada canal temos uma seção de filtro por envelope. E se estiver amarelo, significa que está ligado e podemos controlar o ataque, sustentação ou liberação. Se puxarmos isso tudo para baixo, vai transformar seu microfone de bateria, neste caso, em um som bem curto do som da caixa, e você vai esculpir toda a sustentação, toda a liberação. Então você pode encontrar nos presets que esses filtros de envelope estão ativados. Você pode apenas ligá-los ou desligá-los para ver o que eles estão fazendo, especialmente se estiver usando o Transient Master. Outra coisa que eu vou falar rapidamente é que em muitas dessas mixagens que temos aqui, como este é o mixer de pratos aéreos, temos essa função de link, o que significa que quando isso está ativado, todos esses faders se movem juntos. E quando está desligado, você pode simplesmente movê-los independentemente. Então, essas são apenas algumas coisas que queria apontar, caso alguém queira começar a mexer direto e esteja se perguntando por que isso não está funcionando ou por que isso está funcionando. Sabe, em todos eles, ou algo do tipo, se eles carregaram um preset e estão usando um preset que pode ter esse recurso de link ativado. Então eu pensei em abordar isso primeiro. Vamos dar uma olhada no que temos. Este é o Wii. Estes são as caixas, agora as tarolas, um monte de sons diferentes de tarola e, por exemplo, esses 3 primeiros. É a mesma bateria, mas com afinações diferentes e não é só o mesmo som. Em afinações diferentes. Eu não fiz o processamento da mesma maneira. Será um processamento diferente, talvez. A equalização completamente diferente, talvez misturados com algumas amostras de one-shot diferentes nas velocidades mais altas. Eu realmente queria que houvesse muita variação nesses sons, só porque é a mesma caixa em afinações diferentes, não significa necessariamente que é apenas o mesmo som, mais grave ou mais agudo. Em alguns casos, escolhi sons completamente diferentes. E nesta instância, com esta caixa aqui, são os mesmos exemplos exatos, mas apenas processados de forma diferente. Então isso é algo que eu queria destacar. Outra coisa que vale a pena mencionar são os bumbos. Quando gravamos essas amostras, estávamos apenas gravando um único bumbo. Não estávamos gravando de acordo com kits de bombo. Então, as amostras do kick esquerdo e direito são as mesmas. Agora, originalmente isso era apenas para mostrar. O chute esquerdo era só para fazer o kit parecer super metal. Mas o Moises que programou o kit colocou as opções no pedal esquerdo
Eu não achava que precisávamos disso, mas foi muito útil. Você pode fazer coisas como se houver uma sessão onde você tem um bumbo no início da música ou um preenchimento de bateria sozinho e quer um pouco mais de vibe. Você pode aumentar o microfone de sala do bumbo esquerdo, abafar o microfone fechado e quando a banda começar, mude para o bumbo certo e ajuste as coisas com o som da sala e esse tipo de coisa. Ou você pode, ajustar o designer de transientes. Naquele chute de esquerda, adiciona mais sustain, tipo para introduções de bateria, esse tipo de coisa. Outra coisa que você pode fazer, você pode alterar o pitch de um dos kicks. Isso dará aquele som de kick esquerdo e direito. Mas sim, só queria ser transparente em dizer que não estão tão ruins. 2 sons diferentes, mas você pode processá-los de maneira diferente, o que é incrivelmente útil. Quanto aos tons, então os tons Yamaha, nós temos um conjunto de 6 tons no total. E os outros 2 conjuntos de tons, um conjunto de Guru e um conjunto de Key Drum, são 4 vezes. Então os Gurus começam no 10 polegadas até a 16ª e as baterias de marcação começam aqui com um 13 e depois um 13 em uma afinação diferente. E então você tem um 16 e um 18 desse aí. Então, é bom notar que o de 13 polegadas é o mesmo tambor, mas em 2 afinações diferentes. Imita ter um kit com 4 tons. Símbolos. Há uma grande variedade de símbolos. É uma espécie de cubo simétrico. Prato, reed esquerdo e direito. Eu gosto muito de pratos reed esquerdo para esse tipo de tema duplo. Lee, coisas do Gene Hogland. Eu saí da China e temos alguns ex-chapéus aqui. O baterista da minha banda toca com eles. É ótimo para fazer batidas de thrash super rápidas e manter sua mão esquerda. Realmente poderoso. Então, é assim que a interface geral se parece. No mixer, como eu disse, temos esses filtros de envelope, temos solo, mudo e fase, inversão ali. Agora, minha função favorita nesse plugin, que é tão útil que eu gostaria de ter em vários outros instrumentos de bateria que usei, é um Tilt EQ. Então, deslizando isso para a direita e high-end desse jeito ou apenas deixa mais brilhante. Deslizar para a esquerda deixa mais escuro. Pode ser bem sutil. Você sabe, mas se você for até o fim, pode definitivamente alterar o som drasticamente se quiser deixar algo muito mais escuro ou brilhante. Muito útil em qualquer peça da bateria, para ser honesto. Eu acho. Acho que seria realmente útil para certos mix engineers, se você gostar bastante. Pratos com som bem escuro. Você poderia deixá-los com um som super escuro e deixar todas as frequências agudas pro vocal. E você sabe, se você gosta de metal, sabe, som metálico apertado e de máquina, então você pode querer seus pratos um pouco mais brilhantes. Está soando bem, então deixe como está. Mas é uma característica muito legal de ter em cada peça do kit, mesmo se você for para os toms. Nesta seção aqui nós temos os microfones de ambiente para os toms. Temos os filtros de envelope em todos os quartos e o equalizador tilt ali. Bom, estou me adiantando aqui, mas vamos para o tom. Este é o mixer do tom. O mixer de overhead aqui é a quantidade de tons que você está ouvindo nos microfones overhead. Então, quando você seleciona o microfone de sala, essa é a quantidade de vezes que você ouve nos microfones de sala. E então, se formos para os símbolos, você pode ajustar o equilíbrio dos overheads aqui. Agora, aos crashes você só pode ajustar porque eu só os microfonei com overheads, o que é bem padrão. Então, se você quiser ajustar o nível dos crashes, você tem o crash esquerda, esquerda longe e crash direita aqui. Então, essa é a única maneira de mudar o volume independente dos crashes. E esses microfones aqui são os microfones de prato próximos. Então, se você puxar isso tudo para baixo, por exemplo, seu microfone China, você ainda vai ouvir uma quantidade substancial saindo pelo overhead. Então, se você quiser abaixar o China drasticamente, por qualquer motivo, você teria que fazer isso também no mixer de teto. E então, obviamente, nós temos o mixer branco de sala aqui. As mesmas regras se aplicam a esse. E, como mencionei antes, temos essa função de link para que você possa rapidamente ajustar o espaço de reverberação, tanto para mais quanto para menos. Semelhante aos meus microfones de sala, apenas arraste todos eles para baixo rapidamente. Uma das funcionalidades mais legais que eu acho muito útil é esse designer de transientes aqui, e ele está em cada peça do kit. E neste caso, eu tirei um pouco do sustain do rider, porque os pratos rider permanece e decai por tanto tempo. Agora isso funciona não apenas no microfone próximo, mas também no microfone de sala, então você pode adicionar mais. Sustentar o som da sala, aumentando o sustain no Transient Designer. E se você quiser fazer isso, mas controlar o microfone próximo na caixa, você poderia, em conjunto com este filtro de envelope, e reduzir o sustain
e o release, para obter mais sustentação do ambiente, mais ou menos. Mantenha o microfone fechado controlado. Eu realmente gosto de misturar um pouco de overhead com a minha caixa. Obviamente, você pode verificar a fase com o botão de fase aqui. Algo que eu acho super legal é a capacidade de carregar samples one shot. Um sample de um só golpe é apenas um sample único que você pode misturar. Então, o que eu poderia fazer é apenas carregar. Este sample aqui. Você apenas o arrasta dos seus arquivos e entra na seção de arquivos, encontra a pasta com os samples que você precisa. Arraste para dentro até este ponto e aí está. E você tem um mixer independente para isso. E, obviamente, quando você está misturando samples, é muito útil verificar a fase, talvez alterar o pitch e tente ajustá-lo na fase com qualquer bumbo ou caixa que você esteja usando para tocar. Um método que gosto de usar é tentar fazer soar o mais fora da fase possível para acertar as coisas no lugar, porque aí tudo que você faz assim que você pode é fazê-lo soar o mais fino possível. Simplesmente inverta a fase se precisar e deve estar o mais em fase possível. E isso também está no mixer da caixa. Então podemos carregar novamente os one-shots da caixa. Super útil. Então você pode apenas misturá-lo se precisar. E todos esses samples que você vê aqui vêm com a biblioteca que inclui, bem como para download. Vamos voltar ao designer de transientes. Isso pode adicionar ou reduzir a sustentação de uma batida. Ou ataque também. E, para ser honesto, em muitos casos acabo realmente me envolvendo. Reduzir um pouco o ataque. Então, não presuma que o designer transiente significa que quero muito ataque nos meus tambores para realmente impactar. Os samples na biblioteca são pré-processados e eu tento fazer com que soem o melhor possível para que não precisem de nenhum processamento. Mas essas funções estão aqui para você ajustar como quiser. Mas se você é novo em algo como um designer de transientes, eu realmente experimentaria fazendo apenas ajustes sutis e talvez reduzindo o ataque, porque às vezes o equilíbrio de deixar uma caixa, por exemplo, alta na sua mixagem e atingir o limitador master. Se tiver muito ataque, vai soar como um stall e tem que estar bem alto na mixagem. O que estou dizendo é para não se empolgar só aumentando o volume de um som e tudo mais. Acho que, como eu disse, na maioria das vezes, quando eu usei o Transient Designer nesta parte para as mixagens que eu fiz, normalmente eu recuo um pouco, às vezes na caixa e nos tons. Controle de afinação, novamente isso está em cada peça do kit. As formas mais úteis de usar isso são, obviamente, alterando o som da caixa. E se você estiver usando samples one shot, você pode ajustar o tom, talvez de um dos pequenos samples, para tentar colocá-lo em fase com a música, qualquer caixa que você estiver usando da biblioteca. Aqui embaixo temos o mix de reverb, e eles funcionarão independentemente a menos que você tenha. A função de link está engatada, caso em que você pode apenas adicione ou reduza o reverb em todo o kit. Então esta é a página de mapeamento. Há várias opções diferentes aqui nos presets para vários tipos de mapeamento. Mas é assim que funciona a biblioteca como padrão. E aqui você tem os grooves, Ultimate Heavy Drums, clique nisso, padrões legais. E você pode arrastar qualquer um deles para cá e tocá-lo. Então, essas são as características gerais. Como eu disse, as principais coisas que eu queria destacar, caso alguém esteja só, mergulham de cabeça nisso. Eles abrem um preset de que gostam. E eles estão, sabe, tentando aumentar a sustentação da caixa aqui, mas não está fazendo nada. E como eu disse, pode ser que você pode ter negligenciado no seu microfone próximo da caixa. O preset pode ter um filtro de envelope, que está controlando a sustentação e o release desse tambor. Eu, pessoalmente, gosto que minhas caixas e tom-toms, em particular, tenham um bom sustain naturalmente. Então, eles foram afinados para ter uma boa quantidade de sustentação. Processo para sustentar, mas é bastante comum misturar com tons, se usar tons reais, cortá-los e em seguida aplicar um fade depois de serem atingidos. Então, muitas vezes nas mixagens, os tons não sustentam por muito tempo, apenas aquele sustain inicial. Depois do impacto realmente ajuda a destacá-los e não soar como um pequeno ruído na mixagem. Então é realmente útil ter a bateria soar e sustentar por um longo período de tempo, mas então ser capaz de controlá-los. Com este filtro de envelope aqui, e eu normalmente uso o filtro de envelope para controlar o ressoar e sustentar dos tons, por exemplo, não ajustar no designer transiente. Por exemplo, se seus tons de chão estão ressoando, porque você pode querer isso, para sustentar um pouco mais nos microfones de ambiente. E, como eu disse, o designer de transientes também funciona nos microfones de ambiente, o que foi muito deliberado. Você tem vários bumbos diferentes aqui. Então, este é o mesmo bumbo, mas com dois tipos diferentes de peles, a pele de ataque.
Mesma bateria, mas dois tipos diferentes de pedals, duas afinações diferentes. Vários microfones diferentes foram usados em diversas combinações e foram usados diferentes EQs para cada um. Então, apenas porque é o mesmo bumbo com uma pele diferente. Não usei a mesma combinação de microfone ou EQ. Abordei tudo de forma diferente para tentar conseguir o máximo alcance e variação desses tambores possível. Aqui temos, sabe, o mesmo tambor, mas a pele de ressonância removida e processada de forma completamente diferente. E o mesmo aqui. E este aqui é o mesmo conjunto de samples, mas um mix alternativo processado de forma completamente diferente. E de novo, isso vai ser talvez apenas usando microfones diferentes para fazer as amostras, diferentes equalizações, como preferir um microfone diferente. E, obviamente, aqui temos as pré-definições. Então, se você clicar neste menu suspenso, temos 27 presets diferentes aqui, todos com sons bem diferentes. Alguns deles imitando meio que, você sabe, mixes famosas, ou só tentando imitar certos sons de bandas, esse tipo de coisa. Além disso, eu realmente queria enfatizar que, embora isso é obviamente voltado para, você sabe, o público do metal, e essa é meio que a minha praia. Eu realmente aprecio boas mixagens de rock e, como eu disse, esta tem sido adequado para uma estética metal musicalmente e em termos de processamento funciona muito bem para rock, sabe? É como um som mais, sabe, rock, uma caixa um pouco mais grave, não tão clique na batida do bumbo. E você tem tipo uma batida meio punk ali, outro tipo de som alt rock. Do jeito que eu processei isso, em alguns casos você verá que estou obtendo muito mais bumbo através do microfone suspenso para me dar um som mais bruto de rock, um pouco mais de microfone de ambiente. Reduzir os agudos. Então há muito espaço para vários sons diferentes dentro deste instrumento. Muitos sons diferentes de caixa, muitos sons diferentes de bumbo. Você tem mais tons do que precisa, na verdade. Se você tocar pop, rock, você quer uma bateria realmente gorda e com som grande e só toca com 3 tons ou 2 tons, apenas um na caixa e um no chão. Tudo bem, você não precisa usar os outros, mas foi realmente frustrante para mim, como alguém que gosta de metal extremo, que quase nenhuma biblioteca tinha tons suficientes. Então eu realmente queria garantir que não faltassem tons e pratos nesta biblioteca. E temos a seção sobre aqui que vai te ajudar a entender alguns dos recursos ou como eu gosto de usá-los. Vou mostrar algo que acho legal sobre ter dois bumbos diferentes, um esquerdo e um direito, mesmo sendo as mesmas amostras. Então vou repetir uma pequena seção de MIDI, onde temos com os dois bumbos tocando. Então vamos começar com o bumbo principal aqui no C1 e depois mudar para o bumbo esquerdo aqui. Vou mostrar como eu usaria isso em uma música onde você tem um bumbo no início ou um fio de bateria onde você quer usar isso. Quero que o bumbo tenha uma pegada mais vibrante, mais firme e justa. Foque quando a banda estiver tocando. Então mude para o bumbo esquerdo para pausas ou introduções de bateria, esse tipo de coisa. E vou mostrar como você pode diferenciar os dois sons. Então vou abaixar o volume do microfone próximo ao bumbo esquerdo. Aumente o microfone da sala para esse. O microfone de captação superior para isso. Talvez adicione um pouco de sustentação. Assim, se você tiver uma introdução de bateria onde quiser um pouco mais de uma sensação meio rock, levante um pouco o microfone ambiente, adicione um pouco mais de sustentação. Talvez deixe um pouco mais escuro no microfone de perto. E use o chute esquerdo para a introdução da sua bateria ou uma sessão onde você tem um bumbo tocando e depois mude. À direita no bumbo quando a banda começa, bem mais controlado, talvez com bem menos microfone de sala. Esse tipo de coisa, ou você pode colocar um pouco de reverb no bumbo esquerdo, por exemplo. É uma maneira legal de usá-lo. Outra maneira de usar esse bumbo esquerdo é no metal. É bem comum. E nas sessões onde há uma batida de pedal duplo muito rápida, você tem um grande aumento de graves e estrondos. Então é bastante comum automatizar o nível dessas sessões para baixo. E reduza na linha. Você pode inclinar o equalizador um pouco para a direita, deixar mais brilhante e diminuir o volume só um pouquinho. Então quando você tiver sessões de pedal duplo muito rápido, coloque isso no bumbo esquerdo. E faça isso e aquilo, isso vai meio que imitar essa técnica. Uma outra coisa que você pode fazer com o chute esquerdo ou direito é alterar o tom levemente. E isso vai imitar o som de ter um kit de bateria de bumbo duplo, porque é muito difícil ter dois bumbos para estar perfeitamente afinado ou estar abafado da mesma forma, e a posição do microfone e todas essas coisas. Então, alterar ligeiramente o tom de um deles vai imitar
ter dois booms separados.